Olá meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologetas. Aqui você encontrará os melhores vídeos para edificar a sua fé. Mas antes de começar, gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que eu poste por aqui. Dito isto, vamos para a mensagem de hoje. Bom, muita gente já está falando dessa situação envolvendo Israel. Isso é notícia dos jornais do mundo todo e já dezenas e centenas de jornalistas, pastores, teólogos estão gravando vídeos, escrevendo artigos sobre esse atentado envolvendo a nação de Israel. E ele merece destaque por quê? Porque é um atentado de altíssimo porte. Há muitas décadas não se viu um conflito tão relevante, tão drástico, tão cruel, violento como esse. E o mundo todo está com os olhos voltados para o Oriente Médio. Você sabe disso. E são cenas na nossa era digital, né, onde tudo é gravado, tudo é registrado. E essas imagens, sons, áudios, vídeos, elas são divulgadas no mundo todo. As cenas que chegam até nós são chocantes, são brutais, são extremamente agressivas. Isso choca, mobiliza toda a população, porque nenhum homem ou mulher de bem fica contente com esse tipo de situação. Morte, dor, violência, guerra, não traz bem a ninguém. Mas nós, por sermos cristãos, sempre nós identificamos situações como essas, nós sempre associamos isso à palavra de Deus, às profecias bíblicas e principalmente as profecias acerca do fim. Eu não quero fazer trazer nenhum alarme para ninguém, nenhuma espécie de sensacionalismo, porque nós sabemos que nessa região, principalmente ali cobrindo a faixa de Gaza, sempre houveram conflitos, né? Desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, essa situação envolvendo judeus e palestinos, israelenses e palestinos, sempre esteve presente ao longo das décadas. São dias muito difíceis que devem acender um sinal de alerta em nós como igreja. Recentemente nós vimos um assassinato horroroso no Rio de Janeiro envolvendo alguns médicos. Você vê o nível da violência, da crueldade, da impunidade sem precedentes. Em outro local nós temos outro sinal, no Afeganistão, por exemplo, um terremoto de uma magnitude enorme, já fez ali mais de 2.000 vítimas e já se fala de 4.000 pessoas entre os escombros e o número de mortes só vai aumentar. Ao mesmo tempo tivemos também uma mudança climática muito expressiva, um calor sem precedentes, atacando, envolvendo a nação brasileira e outros lugares, outras partes do mundo. Uma mudança climática muito estranha, muito grande também, mostrando que a própria natureza tem dado os seus sinais. Semelhante a isso, vemos o problema moral, problema político, por exemplo, em nossa nação, pautas muito significativas têm sido alvo de votação da nossa corte, do nosso Congresso, e essas pautas vão diametralmente opostas àquilo que nós cremos como a morte dos inocentes até a 12ª semana no ventre das suas mães. A liberação também de algumas drogas, a legalização das drogas. Portanto, meus irmãos, são cenários muito estranhos acontecendo, cenas e atos simultaneamente.
Esse filme que estourou recentemente nos Estados Unidos e agora no Brasil, Som da Liberdade, que traz à luz outra situação bárbara, cruel, que é o tráfico humano e principalmente o tráfico das crianças. E nesse filme você pode ver os dados e os números que são fornecidos. Essa indústria, movimenta 120 bilhões de dólares por ano, e o tráfico humano em pouco tempo já vai superar o tráfico de drogas. Isso significa que pode ter pessoas, crianças sendo sequestradas aí na esquina da sua casa e sendo vendidas para exploração infantil, trabalho escravo e abuso sexual. Então esse filme está dando o que falar e está trazendo à luz uma realidade que não era conhecida de muitos até então. Uma guerra envolvendo 8 meses. Rússia e Ucrânia, uma guerra que já dura 1 ano e 8 meses. Veja só, o número de mortes, o dinheiro gasto, a falência no sistema econômico. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E Jesus disse, nós podemos ver isso como sinais da sua vinda. Isso mexe com você, como mexe comigo? Com certeza. Podemos tratar isso como sinais da volta de Jesus, porque estamos vendo guerras e rumores de guerras, como Jesus falou. Estamos vendo terremotos, um que teve recentemente na Turquia, fez milhares de vítimas. Agora há dias atrás, no Afeganistão, também fazendo milhares de vítimas. Uma guerra agora que começa há 3 dias, que já fez também milhares de vítimas. Crueldade, crimes, violência desenfreada, impunidade, depravação moral, inversão dos valores, perseguição religiosa, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Mas é claro, novamente, eu não quero aqui fazer sensacionalismo, dizer Jesus vai voltar amanhã. Não. Existem 2 categorias de sinais da volta de Jesus. 2 categorias. O primeiro, sinal de certeza, e o segundo, sinal de proximidade, de iminência. Ok? Ele deixou sinais que mostrariam a sua volta, mas os sinais são divididos em 2 categorias. Sinais de certeza e sinais de proximidade. Primeiro, sinais de certeza, que ao vermos, nós teríamos certeza que Jesus voltaria. Quando você visse esses sinais, não queria dizer que ele vai voltar exatamente daqui a 1 mês, mas esses sinais é para dizer, eu vou voltar. Tudo que eu disse acerca do fim vai acontecer. É verdade, essas profecias, elas se cumprirão. Que sinais são esses? São aqueles que ele lista em Mateus capítulo 24. Então ouvireis de guerras, rumores de guerras, pestes, fomes e terremotos em vários lugares. Quando vedes tudo isso, não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça. Porém, ainda não é o fim. Entendeu? E Jesus compara o quê? E diz, isso é só o princípio das dores. Por que Jesus usou esses sinais como princípios das dores? O que significa isso? Ele usa um termo que é comum nas grávidas. A mulher está grávida, ok? E antes dela dar à luz, ela começa a sentir dores, que são as contrações. Quando ela tem a primeira contração, significa que o bebê vai nascer naquela hora? Não. Significa o quê? Que o bebê vai nascer. Ela tem que se preparar, pegar as coisas, as roupas, marcar a internação, porque o bebê vem aí. Não significa que ele vai nascer naquela hora. É só o princípio das dores de parto. Não significa que o parto vai ocorrer. Assim também, esses sinais o quê? Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, furacões, falência no sistema econômico, depravação moral, heresias, falência do sistema religioso, são as primeiras contrações.
para dizer: vai haver o parto, a volta de Jesus, o fim. Mas não quer dizer que vai ser naquela hora. Quer dizer que começou o parto. O fim se aproxima. É isso que quer dizer. Agora, quando há o parto, essas contrações vão aumentando em frequência e intensidade. Elas se tornam mais frequentes e mais intensas até ter o parto. Significa o quê? Sempre tivemos terremotos, sempre tivemos pestes, sempre tivemos epidemias e pandemias, sempre tivemos fome, heresias, tragédias naturais e guerras. Mas à medida que o fim se aproxima, esses sinais vão se intensificando, vão aumentando em número e intensidade. Antigamente se tinha um grande terremoto de 10 em 10 e 5 em 5 anos. Hoje nós temos um grande terremoto a cada semestre, ou a cada bimestre praticamente. Então você vê que está aumentando. Pestes e guerras tivemos como nunca, desde o último século. Do último século para cá, tivemos mais guerras do que em toda a história da humanidade. Então veja que os sinais, as contrações estão aumentando em número e em intensidade. Mas são sinais de certeza. Não posso dizer: vamos esconder todo mundo, vamos nos refugiar, Jesus está voltando. São só sinais de certeza. Ele vai voltar. Agora a segunda categoria, sinais de proximidade. Quando víssemos esses sinais, aí então saberíamos: agora Jesus está próximo. Agora ele volta. Quais são os sinais de proximidade, de iminência? A apostasia e a ascensão do homem do pecado, o anticristo. Paulo disse em Tessalonicenses: não se engane, isso não acontecerá, o fim, a volta de Jesus, sem que antes venha a apostasia e o homem do pecado. A terra, o ser humano, o gênero humano, ele se reduziria, ele se rebaixaria a um nível moral tão degradante, tão deplorável, como Jesus disse: nesse tempo o amor de muitos se esfriaria. O homem ia se tornar tão corrupto, tão perverso, tão sem afeição natural. E juntamente com isso, a igreja visível, a igreja institucionalizada, iria também se apostatar. Íamos ver um aumento tão grande de heresias, de engano religioso, de falsos profetas. Então a terra estaria numa decadência moral, espiritual, religiosa tão grande, que então seria coroado com a cereja do bolo, o anticristo. Então, quando víssemos a decadência moral, religiosa, teológica, doutrinária, o homem sendo capaz de coisas atrozes, grotescas, perversas, tiranas, e a igreja visível se prostituindo, se apostatando no seu nível mais baixo, viria então, para coroar esse momento, o seu líder mundial, o anticristo. Quando víssemos esses sinais, então saberemos: Cristo está às portas, Cristo voltará. São essas as duas categorias de sinais que nós estamos vendo. E isso serve para quê, queridos irmãos? Precisamos ficar especulando coisas sobre Israel, sobre o domo da rocha, a reconstrução do terceiro templo, essa coiseira toda. Ver Israel, colocar Israel numa categoria que ela não está. Quem está na categoria principal hoje é a Igreja de Cristo. Ela é o termômetro da terra e não o Israel étnico. Porque os descendentes de Abraão são os da fé, não são aqueles que têm descendência sanguínea. Precisam crer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador para entrarem na aliança, assim como qualquer pecador, como qualquer homem. Mas isso deve nos trazer o quê? Deve nos trazer um sinal de alerta. A igreja, diante disso, tem que se posicionar em oração, em jejum,
abandonar o pecado, confessar o pecado, se unir em intercessão pelas nações, não só por Israel, mas por todas as nações da terra, para que se arrependam, para que se convertam dos seus pecados, para que creiam e confessem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Orar para que Deus Pai aplaque a sua ira desse mundo, porque tememos que Ele despeje um juízo sobre essa terra que o abandonou, que o negou, que o blasfemou sem precedentes. E que cada cristão em individual reflita na vida que tem levado. Não é dia de esbanjar, não é dia de trivialidades, vaidades, não é dia de viver à vontade em Sião. É dia de contrição, quebrantamento, é de alinhar a nossa vida com a palavra de Deus, porque tudo isso pode ser que Jesus não venha daqui uma semana, pode ser que venha daqui ainda 50 anos, mas nós nunca devemos ignorar os alertas, os sinais. Todas as vezes que uma placa se coloca na estrada, quando estamos viajando, nós temos que obedecê-la. Nós temos que nos atentar para ela. Ela está indicando alguma coisa pela frente. Perigo, reduza, curva acentuada à esquerda, passagem de nível sem barreira, bifurcação em Y. Então, aquilo deve causar uma reação no motorista. Esses sinais são placas do Salvador sendo levantadas para a igreja, para que ela olhe e se posicione e cause uma reação nela, porque essas placas são advertências do Senhor para a sua vida. Os dias são críticos, os dias são maus, não há tempo mais para brincadeira, para gracejo, não há tempo mais para crentes nominais. É tempo de se converter de verdade ao Senhor. É tempo de se humilhar diante da face dele, consertar a vida com Cristo, o desviado voltar para os caminhos, o morno ficar quente, o caído se levantar, o fraco se fortalecer, o omisso se posicionar. É tempo disso, de gravidade, solenidade. É tempo de pano de saco e de cinza. Que Deus tenha misericórdia de Israel, que Deus tenha misericórdia da Palestina, que Deus tenha misericórdia do Brasil, do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, da América do Sul, Central. Que Deus tenha misericórdia das nações, que Deus tenha misericórdia desse mundo. Vamos orar comigo por Israel e por todo mundo? Se você pode, feche os seus olhos comigo, vamos orar. Senhor Jesus, nós vamos diante do Senhor, diante do único que pode resolver todas as situações, daquele que conhece tudo e todos, que tudo pode, que tudo sabe, que todo poder tem, que é cheio de ternas misericórdias e de um amor incondicional. Senhor, esse mundo está em trevas, fruto das suas próprias escolhas, da sua maldade, dos seus pecados, e de ter rejeitado o Senhor, sua palavra, sua lei e o seu Filho. Contudo, Senhor, o mundo está em guerra, destruição, morte, dor, violência, tragédias, apostasia, blasfêmias, heresias, rebeliões, violência por toda parte. Pedimos a sua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia desse mundo e alcança essas nações. Traz livramento da morte, da dor, da guerra. Salva vidas, famílias, pessoas. Poupa as crianças, Senhor. Ilumina esses corações dessas pessoas perversas, desses estadistas, líderes de revoluções. Leva-lhes o arrependimento, a lucidez, ao bom senso. Quebranta os seus corações. E acima de tudo, Senhor, leva esses povos, essas nações, essas vidas em individual, reconhecerem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, que se levantem vozes em todos esses locais para pregarem com ousadia o Evangelho da graça e da glória, chamando as nações ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, único Senhor e Salvador de todo homem. Que a paz reine entre nós, Senhor, e que o Senhor use, ainda que imerecidamente, de misericórdia com todos nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Amém. Mais uma vez eu peço
Se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Ative as notificações aí para você receber novos conteúdos. E compartilhe agora com dezenas e centenas de pessoas. Obrigado por estar comigo. Deus abençoe também todos que viram a live, todos que estão aí fazendo comentários. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua escola, Deus abençoe toda a sua vida, te guarde do mal, te faça mais e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Tenha um excelente dia, tenha uma excelente noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém.